Que nota você dá para a exibição, ou vocês dão para a exibição do Flamengo ontem contra o Bangu? Foi fácil, o placar reflete o que é o jogo, o Flamengo 3-0 com os 3 gols do Pedro, que começa a temporada voando, né? Pedro tem 5 gols em 5 jogos. Vamos aos melhores momentos e debater a vitória rubro-negra de ontem. Como é que você viu o Flamengo ontem, Eric? Cara, assim, o placar era para ter sido uns 7-0, 8, se fosse o caso. O Flamengo perdeu muito gol, muita chance. O jogo começou um pouquinho de marcação do Bangu, o Flamengo com dificuldade de encontrar os espaços e tal, mas aí logo depois o Pedro fez esse gol aí, bonito gol, né? E aí depois já teve mais 2 chances claras, uma de cabeça e uma com o pé esquerdo. No segundo tempo foi uma enxurrada, porque aí, assim, acontece do time pequeno cansar, porque começa a correr muito atrás do time grande, perna pesada, o gramado estava fofo, segundo os próprios jogadores, e aí foram surgindo espaço. Assim, por baixo, o Flamengo podia ter feito mais uns 3 gols no jogo, assim, sem forçar muito. O Bruno Henrique entrou, depois teve 2 chances, o Gabriel teve mais uma chance. Como a gente tem limitação de tempo, né, por não ser o detentor dos direitos do campeonato carioca, então a gente tem uma obrigação de mostrar 3 minutos só, né, que é o que a gente pode mostrar. Então, nesses 3 minutos, certamente, vão faltar lances que o Flamengo perdeu, possibilidade de fazer gol. Então, assim, é um começo ainda de trabalho do Tite. Ontem eu estava até falando com o Lédio, né, depois do jogo. O Flamengo tem um jeito de jogar assim que você vê muito claramente o jeito do Tite, né, como era na seleção brasileira nesses últimos 6 anos. É um time que sai marcando forte, tenta logo de cara fazer um gol e depois, com a posse de bola, com movimentação, vai cansando o adversário, e aí no segundo tempo faz um gol a mais, 2 gols a mais. Foi assim as eliminatórias inteiras aqui na América do Sul com o Brasil. E está sendo assim com o Flamengo também. É tipo aquele lutador de boxe, Grafite, que ele não é o Tyson, que ele nocauteia no primeiro round, mas ele vai machucando o adversário. Consistente, né? O Flamengo costela, é linha de cintura, é um soco, é um jab, aí faz um gol. Vai minando, vai minando. Aí com 30 do segundo tempo, o cara já está assim, ó. E aí o Flamengo dá mais 1, 2 estocadas e mata o jogo. Foi assim com Volta Redonda, assim foi contra o Bangu ontem, e ele dispõe de um banco que possibilita isso, assim, com 15 do segundo tempo, entrou Bruno Henrique, entrou Gabigol, entrou Matheus Gonçalves, entrou Vitor Hugo, quer dizer, então ele vai mantendo o nível do time muito alto, né? Ontem não teve o Pulgar, não teve o Alan, o Vina ainda não estreou, quer dizer... O Igor Jesus, né? O Igor Jesus jogou muito bem lembrado. Então, acho que assim, foi uma vitória protocolada do Flamengo, mais uma no Campeonato Carioca contra os pequenos, e poderia ter sido, né? muito mais de 3. Era esperado do Flamengo, né? Pela qualidade do elenco, pela qualidade do Tite, pela essa montagem de elenco, essa montagem de planejamento para a temporada. Era esperado uma vitória do Flamengo, destacar o Pedro, né? Que marcou 3 gols, poderia ter marcado mais, como o Eric falou. Mas é aquilo, né? Quando a gente espera um Flamengo e Bangu, se o Flamengo não vai bem, o Flamengo tem que, por obrigação, vencer e vencer bem. Eu acho que venceu se impondo. Eu acho que daqui para frente agora, vindo os clássicos agora também, é a tendência que melhore de produção. E como o Eric falou, o banco faz muita diferença. O banco do Flamengo, Bruno Henrique, Gabigol, ainda você tem de fora Pulgar, você tem de fora Alan. É um elenco muito forte, né, que vai ser bem consistente e eu acho que briga por quase tudo esse ano. E considerando que essa fase, esses jogos, são um preparatório para a temporada, quem que está conseguindo ir bem? Quem está conseguindo sobressair? Pedro, além do Pedro, né? Com 5 jogos em 5 gols, na visão de vocês. Eu acho que o Léo Pereira também. O Gerson fez 2 bons jogos, assim, 3 bons jogos. Eu vi o clássico contra o Botafogo dele, foi muito bom. Ele se adaptando naquela posição ali de segundo volante novamente, tendo que ter uma participação mais ativa na marcação, na roubada de bola. Ontem, mais uma vez, ele fez um jogo muito bom assim, na parte tática, ajudando a defesa, roubando bola, tendo a obrigação de dar aquele primeiro passe para encontrar já o Arrascaeta, para ligar o ataque. Assim, eu acho que aos poucos o Tite está começando a encontrar o equilíbrio que ele quer, principalmente nesse meio-campo, assim, que vai ser um desafio para ele mesmo montar esse meio-campo. Ele mesmo, na última entrevista coletiva, acho que numa resposta para o Fred Gomes, nosso setorista do Flamengo, falou: me cobra daqui a um tempo a atuação do De La Cruz. Vocês vão ver que ele vai estar mais bem adaptado, vai render melhor. É uma questão de tempo. Então, assim, aos poucos, cara, o Flamengo levou 1 gol no campeonato e foi com o time sub-20, né? Com o Tite, o Flamengo não sofreu gol ainda no Campeonato Carioca. E ao longo da temporada levou 1 gol do Orlando
City na pré-temporada. Então, assim, é um trabalho do Tite à moda Tite. Com tempo, com paciência, um time organizado e que eu acho, assim, tem tudo para render frutos nessa temporada. Eu acho que o Léo Pereira tem jogado muito bem, o Gerson, o Arrascaeta tem tido momentos, o Rossi não foi testado, no Vasco e Flamengo ele até poderia ter sido, mas ele não precisou fazer defesa, que o Léo Pereira fez as defesas para ele naquele jogo. Ele fez uma boa defesa contra o Botafogo, né? No lance do Tiquinho, né? O Rossi, né? Tiquinho, foi o lance mais perigoso do Botafogo. Cara, eu acho que o Flamengo está num caminho bom, não só por ter um time, mas agora ele tem uma ideia clara de jogo, né? Um plano de jogo muito claro e traz uma segurança, um controle de jogo muito arrumado. O time não passa sufoco. Tudo bem, quem não vai passar sufoco contra o Bangu, contra o Madureira, com todo o respeito, ele não vai passar. Mas ele não dá sinais, assim, de que vai dar, falando em português, claro, vai dar mole para o adversário. Entendeu? O jogo fica controlado, ele vai rodando a bola, vai cansando, procura jogar no erro do adversário, que contra os pequenos isso aí fica ainda mais evidente, e vai minando o adversário. É uma estratégia do Tite muito clara isso. E como ele tem muito recurso, o campeonato acaba trazendo para ele essas chances de fazer laboratório, de botar um menino ontem e dar casca para ele. O Igor Jesus já está no elenco desde 2022, né? Mas quase, acho que... eu acho que até com o Rogério Ceni ele chegou a jogar, eu acho. Então ele vai ganhando mais uma possibilidade, porque o Thiago Maia deve ir para o Internacional mesmo. Então eu acho que o Flamengo está no caminho. Eu acho que não vai ser aquele time que vai dar muita goleada durante um ano, mas vai tomar pouco gol e vai ganhar a maior parte dos jogos, entendeu? E vai disputar todos os títulos. E o torcedor, de vez em quando, vai pegar no pé, vai querer mais gol, mas o controle vai estar muito evidente. Se eu não estou enganado, só Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense estão invictos na temporada. Acho. Eu precisava olhar... O Cruzeiro perdeu do América. O Cruzeiro perdeu invicto, ontem, né? Acho que só esses... E o Fluminense, né? O Fluminense não perdeu, né, Érico? O Fluminense não. O Fluminense, os 4. São os 4 que estão... Que diz muita coisa, né, cara? São os 4 que normalmente já têm mantido mais ou menos uma regularidade. Também que jogaram poucos clássicos. Jogaram poucos clássicos. Jogou um, o Flamengo jogou 2, né? O Flamengo jogou 2. O Palmeiras já jogou 4. O Palmeiras jogou 2, empatou com o São Paulo na Supercopa. Ganhou do Santos. Ganhou do Santos 2-1. O Cruzeiro... O Inter ainda não jogou clássico. O Inter não jogou clássico. O Inter perdeu para o Guarani de Bagé. O Atlético Paranaense ainda não jogou clássico também. Assim, o jogo mais difícil do Flamengo até então foi contra o Vasco, né? Foi. O jogo que o Vasco conseguiu entender bem uma estratégia. O começo do jogo foi muito do Flamengo, mas depois o Vasco conseguiu equilibrar as ações. Teve a cabeçada do Verratti. Tentou fazer aquilo que você falou, Exato. Marcar a saída e fazer um gol cedo. Eu não achei o desempenho do Flamengo nos clássicos animador, não. Mas é isso que o torcedor vai dizer. Ele não é animador, mas ele é controlado. Ele não... Contra o Botafogo, no segundo tempo, o Botafogo não deu um chute no gol. Ele é controlado, cara. Ele não foi animador, mas também não foi... Mas o Flamengo também não conseguiu aquele volume de jogo absurdo, né? Foi um jogo bem para 0-0 e o Flamengo fez o gol no finalzinho. Eu acho que esse é o ponto que o torcedor daqui a pouco pode... Eu acho injustamente pegar no pé do Tite, entendeu? Porque os times do Tite são assim, eles não são times famintos por goleada, eles são famintos por vitória. Eles não são times avassaladores, eles são times que primam pelo equilíbrio. Não vai trazer problema, pode trazer corneta. Consistência e equilíbrio, Só que no campeonato de ponto corrido você ganha com defesa. Você prefere o quê? O time que dá mais goleada ou o time que perde menos? Eu prefiro o time que perde menos, cara. Depende. Eu prefiro. Depende. Que adianta você dar um monte de goleada, de vez em quando você toma uma goleada também. Eu prefiro o time que soma mais ponto. Qual que vai somar mais ponto no campeonato? Eu acho que é o que perde Provavelmente o que perde menos. Eu acho que é o que perde menos. Depende, pode empatar bastante, depende, né? Mas, por exemplo, o Grêmio ano passado, talvez se não levasse tantos gols, fosse campeão brasileiro. Teve uma das piores defesas do campeonato, o Grêmio, ano passado. E teve um dos melhores ataques, ao lado do Palmeiras. E perdeu o campeonato. Por quê? Porque ele levou muito gol. E nesse muito ponto, gol. o Carioca desse Porque ano... não deram aquele pênalti do Yuri Alberto também, Itaquera. E nesse ponto, o Carioca desse ano, justiça seja feita, como tem clássicos, e são... Cada um joga pelo menos 3 clássicos, ele te bota para testar, para entender exatamente a gente não sabe como é que o Fluminense vai estar, porque o Fluminense, o Fla-Flu está entre os 2 jogos da Recopa. Mas assim, mesmo o Fluminense tem um elenco forte. Sim, é um time forte, um time forte, mas a gente não sabe qual é qual o time que o Fernando Diniz vai lançar a campo no Fla-Flu.
Mas se for o time principal e o Fluminense fala assim, ganha em Quito da LDU e dá para encarar o Fla-Flu com todo mundo, talvez seja o primeiro grande teste do Flamengo na temporada. Assim. E se não for, vai pegar um time mesclado do Fluminense que eles vão disputar o primeiro lugar, provavelmente. Exato. Que vai jogar contra o quarto, que teoricamente é uma vantagem. Eu estou olhando mais os testes mesmo. Assim. Agora, mas olha só, você joga o Carioca, o Tite, ele enfrenta o Vasco, que é difícil de competir hoje contra o Vasco do Ramon Dias, é um time encardido o Vasco. O Botafogo tem elenco, pode não ter um conjunto ainda maravilhoso, mas tem elenco, tem um bom elenco, cada vez melhor, por sinal. E o Fluminense, cara, é o campeão da América. Então você tem 3 testes, e vale para o Vasco. Eu estava vendo uma estatística, o Flamengo sofreu 7 conclusões em 6 jogos com o Tite. Isso, é muito pouco. Ele cedeu 7 chances só para o adversário, todos em 6 jogos. É muito pouco. Os times têm dificuldade de atacar o Flamengo. E isso é um mérito já desse processo tático do Tite. Assim. Nesse momento da temporada é um número muito baixo, porque esse momento da temporada ainda é adaptação, é conexão, as equipes se ajustando. Sim. E você já tem uma defesa bem consistente. Um time que balança bem o jogo, que cansa o adversário, como o Eric falou, que vai minando. Nesse momento, o Flamengo se mostra que é um time que está se preparando, está melhor preparado para a temporada, pelo momento da temporada. Começo você vai falar, de falta temporada, claro que falta. Falta muita coisa. Não só para o Flamengo, para todas as equipes. São os primeiros metros de uma maratona. Isso, só que o Flamengo já sai à frente. Sim, e o Pedro, se você pensar que ele disputa também uma corrida à parte com o Gabriel, buscando um lugar no time principal, já que pouca gente projeta os dois jogando juntos, o Pedro já consegue dar uma desgarrada do Gabriel nesse começo de temporada. Ele já larga na frente, porque é um jogador que goza da preferência do Tite como atleta, como estilo de jogo. Você falou, né, Rezé, que pouca gente projeta. E quem decide não projeta nada. Exato, então, quer dizer... Exato. Ó, 7 gols em 7 jogos, não é isso? O Pedro, 5 gols em 5 jogos, contando o estadual. Só o estadual. Então, 5 gols em 5 jogos. O Gabigol teve 2 gols em 6 jogos. A média do Pedro é de 1 gol por jogo. Sim, esse começo de temporada confirma aquela projeção que a gente já fazia no final do ano passado, de que o Pedro estaria na frente do Gabigol, que o Gabigol teria que correr atrás para conseguir uma vaga nesse time. Se estiver bem fisicamente, mantiver essa média, ele vai fazer 30 gols no ano. Ele fez 2 nos Estados Unidos, não fez? Fez 2, então, em cada jogo. São 7 em 7. A tendência é essa, tudo bem, estadual, o cara sempre pondera, mas o estadual está aí para todo mundo fazer gol, ele fez 5. Todo mundo pode fazer 5. Para a temporada, né? Está à disposição de todo mundo, o cara vai lá e faz 5. E o primeiro gol ontem foi bem bonito, né? Não, o Pedro está aproveitando super bem, cara. O de centroavante, Grafa está aqui. Contra-ataque, né? Falar ele não tem característica de puxar contra-ataque, ele é o cara definidor. Ele puxou aberto pelo lado do campo, deu o drible no zagueiro e finalizou. Ele está se mostrando que ele é muito além do que só definir, só fazer gol dentro da área. Ele tem recurso para fazer mais também.